preço das carnes ficou mais caro pelo terceiro mês seguido. No acumulado dos 12 meses, a alta foi de 15,43%, segundo o Índice Nacional de Preços Amplo ao Consumidor, o IPCA, que foi divulgado nesta terça-feira pelo IBGE. E segundo especialistas, a seca e as queimadas prejudicaram os pastos, né? E com isso também teve o aumento nas exportações. Então, esses foram alguns das explicações para o aumento no preço das carnes. Mas será que dá para a gente substituir a carne por outros alimentos para não pesar tanto no bolso? Quem vai explicar para a gente, vai contar se isso é possível, é o Leandro, que está aqui, falar ao vivo com a gente. Boa tarde, Leandro. Oi, Letícia, boa tarde para você, também o Eduardo, a todos que nos acompanham no TJ Aparecida de hoje. Como você disse, vários fatores, né? São 4 ao todo que impactaram no aumento do preço da carne no acumulado dos últimos 12 meses. O preço da carne bovina ele chegou a ficar em queda durante 1 ano e meio, mas voltou a apresentar alta então no último acumulado. E o patinho foi o que mais subiu, quase 20%, seguido de 19% do acém, preço bastante alto, realmente pesa um pouco no bolso do consumidor. Eu converso hoje com a Ana Caroline Torres, nutricionista, que dá pra gente então algumas dicas em relação à substituição da carne vermelha. O frango ainda seria a principal opção para substituir a carne vermelha, levando em conta também a questão da proteína. Boa tarde para você, Ana. Boa tarde. Então, o frango, ele é sim uma das opções, né? Um pouco mais barato e dá uma prioridade, às vezes, para o peito de frango, que ele tem, aí continua tendo proteína e tem um pouco menos de gordura. E sem contar que ele é versátil, a gente pode fazer ele cozido, desfiado, que vai servir para um monte de tipo de preparação. Só que se a pessoa quiser aproveitar esse momento de alta da carne e, de repente, diminuir o consumo de carne ou até mesmo tirar, uma outra opção são os ovos, que são de fácil acesso. É um produto mais barato e que também é versátil, que dá para você utilizar em várias receitas. E além disso, também tem as leguminosas, de você aumentar o consumo do feijão, aumentar o consumo de grão de bico, de lentilha, ervilha, de soja. Né? Esses também são algumas opções para daí estar aí substituindo a proteína, pensando nutricionalmente na proteína da carne. Né? E essas são as nossas opções, né? Bem fáceis aí. Quando a gente fala na substituição, a reposição de nutrientes, ao trocar a carne vermelha por outra proteína, é também uma preocupação dessa reposição correta? Então, sim, é uma preocupação, sim. Porque, pensando no frango, nem tanto, porque eles ambos, tanto a carne vermelha quanto a carne de frango, ela tem ali uma composição de proteína muito parecida. Agora, se for substituir o ovo ou as leguminosas, aí tem que ter a preocupação da quantidade. Porque um ovo, às vezes, tem ali 4, 5, 6 gramas de proteína, dependendo do tamanho do ovo. Pensando que 100 gramas de carne, né, que seria um bife médio aí do tamanho da palma da mão, tem ali umas 30 gramas de proteína, de 4, 5, 6 para 30 gramas dá uma diferença. Então você vai precisar consumir mais ovos para poder chegar na quantidade de proteína que tem na carne. A mesma coisa se for as leguminosas, você vai ter que consumir mais. Mas isso não quer dizer que ou o ovo ou as leguminosas ou até mesmo o frango seja inferior à carne vermelha em comparação a nutrientes, micronutrientes e macronutrientes. Para aquele consumidor que ainda prefere a carne vermelha, vai diminuir talvez agora por conta do aumento do preço, né, o consumo, mas ainda assim prefere a carne vermelha. O que ele deve fazer na hora de comprar? O que ele pode levar em consideração na hora de comprar? De repente, pegar e fazer assim, a prioridade, ou a escolha por exemplo, carne moída, que daí você pode colocar coisas ali dentro para dar um volume maior e você continuar consumindo a carne, né? Colocar, por exemplo, uma batata, uma cenoura, né? Buscar essas carnes mais de segunda linha, né? Que diz, que daí você pode fazer algumas preparações, né? Por exemplo, fazer uma torta de carne moída, você continua consumindo a carne, só que você colocou outras coisas ali para dar volume, aí você não precisa gastar tanto com a carne em si. Né? Vai ter a proteína ali, você vai continuar consumindo, mas não na quantidade que você consumia antes. O fígado é uma boa opção porque está em queda, é a única opção de carne vermelha bovina que também apresentou queda.
Sim, não, o fígado também é uma opção, mas aí entra aquele negócio do paladar, né? Tem gente que gosta muito do fígado e tem gente que detesta, né? Então isso pode ser uma preocupação. Mas se você gosta muito de fígado, sim, é uma opção a se fazer. Obrigado a você pela sua participação. A gente reforça também no comecinho desse link nosso aqui no TJ de hoje, a Letícia acabou citando alguns fatores que impactaram no aumento do preço da carne vermelha. O ciclo pecuário é um deles, as variações climáticas também, com secas e também com ondas de calor, as queimadas também, o alto volume de exportações e também o aumento do consumo no mercado interno brasileiro. São 4 fatores apontados por economistas como os principais para o aumento do preço da carne. Volto com vocês no estúdio. Valeu, Leandro. Uma contradição aí, né? Produtos que passaram a ser mais consumidos e por isso aumentam de preços, né? E aí pesa no bolso do brasileiro. Leandro, obrigado, viu? Boa tarde, Leandro.